Bom dia, pessoal! Hoje, seja mais bem-vindo a mais um episódio do nosso bate-papo. O assunto é sobre a fisioterapia e hoje o tema é super interessante, né? Porque está em alta na fisioterapia, que é terapia intensiva, invasiva, através de injetáveis. E hoje temos o prazer de chamar o fisioterapeuta Carlos Eduardo Brito, que é mais conhecido como Dudu. Dudu, seja muito bem-vindo, obrigado por nos receber novamente. E eu queria saber o que te motivou a escolher a área da fisioterapia, o que te motivou a fazer a terapia invasiva através de injetáveis e quanto tempo que você está na área da fisioterapia? Bom dia a todos, né? Satisfação estar aqui de novo, né? Aqui. Então, eu me formei há mais ou menos 20 anos atrás na Faculdade de Alfenas, onde na época era uma das 5 melhores faculdades do Brasil. Então, há 20 anos aí eu estou na luta, trabalhando na fisioterapia. Meu avô paterno, né, não conheci, mas ele é dentista, estava na área da saúde. Meu avô materno, Dr. Ali, era médico, então eu convivi, né, a minha infância toda com ele, escutando as histórias, vendo ele tratar as pessoas. Então eu acho que isso me chamou a atenção, né, e ao longo do tempo eu vi que a minha área era a área da saúde. E aí, fazendo algumas pesquisas, né, para ver o que realmente eu queria fazer. A fisioterapia é uma coisa relativamente nova, né, das outras profissões, foi uma coisa que me chamou a atenção. Então eu decidi, na área da saúde, estar atuando na área da fisioterapia. E quanto tempo faz? 20 anos? 20, quase um pouquinho mais de 20 anos, 20, 21 anos, acho que é isso mesmo. Entendi. E por que, quanto tempo faz que você está na terapia invasiva? Na verdade, eu venho pesquisando isso há algum tempo, né, há alguns anos, até mesmo pela liberação do nosso conselho, através de acordos, para a liberação, né, de medicamentos para a gente estar fazendo esses injetáveis. Na verdade, né, suplementação, alguns outros tipos de injetáveis, a gente já podia estar trabalhando, né? A gente faz aí com o nome de intodermoterapia, mesoterapia, mas eu já venho estudando isso há algum tempo, né? Na minha formação eu tive farmacologia, né, 25 anos atrás, vou colocar se eu estava na faculdade, mas eu vim pesquisando sobre isso, já venho estudando há algum tempo isso, né? Inclusive fiz um curso de farmacologia aplicada à fisioterapia, então já tem alguns anos. Mas agora, mais próximo, eu tive a oportunidade de estar fazendo, né, um curso mesmo, para estar aprimorando. A gente está liberado pelo nosso conselho, né, a fazer os injetáveis, a prescrição de medicamentos, só que, como eu disse, não basta estar formado com fisioterapia. A gente precisa ter um conhecimento, ter uma formação. Então eu busquei essa formação, né, agora faz pouco tempo, mas eu já venho estudando isso há alguns anos. Mas um curso mesmo de formação faz acho que 1 ano. Entendi. Dudu, conta um pouquinho pra gente como que a terapia invasiva ela pode contribuir na recuperação dos pacientes. Como eu falei, né, a gente não pode estar olhando somente para a terapia invasiva. Ela vem como uma ferramenta a mais do que a gente tem na fisioterapia, né? Tem várias técnicas e recursos que a gente tem, ela vem como uma ferramenta a mais. Então eu vejo aquelas pessoas que às vezes que sentem muito incômodo, muitas dores, dores às vezes crônicas, além do arsenal que a gente tem de ferramentas, ela vem para potencializar, né, nesses casos, os nossos pacientes. Entendi. Então, quais são as principais
principais, os tipos das substâncias que pode ser utilizado na terapia invasiva através de injetáveis e os benefícios que podem trazer para os pacientes que procuram uma melhora da dor. Porque o que acontece? O paciente chega até nós e eles querem, às vezes, um alívio rápido da dor. Então, às vezes, a fisioterapia em si, ela demanda um tempo para a gente, às vezes, fazer uma correção, um ajuste do movimento que tem que ser feito e a gente não vai conseguir fugir disso. Mas eles vêm, esses injetáveis, para acelerar essa recuperação e, às vezes, diminuir mais rapidamente o sofrimento dessas pessoas. Então, através de injetáveis, tem várias substâncias que podem ser usadas. Desde a ozonioterapia, antiemotóxicos, são substâncias naturais que podem estar sendo utilizadas, anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais, também podem ser usados, a fisiosuplementação através do ácido hialurônico, o plasma rico em plaquetas, a própria toxina botulínica. Então, são várias substâncias que a gente pode estar usando como recurso nos nossos pacientes. E quais são as contraindicações que tem da substância que pode causar em pacientes? Então, isso aí depende de cada pessoa, de cada indivíduo. Pessoas com a mesma patologia, a gente pode usar estratégias diferentes. Isso vai depender de uma boa avaliação minuciosa, detalhada, colher a anamnese do paciente e explorar ao máximo dessa anamnese para saber se tem alguma reação alérgica, se tem algum problema estomacal, cardíaco, renal, de fígado, Por isso a importância de entender da farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética, a via de administração, como o medicamento vai funcionar no nosso organismo, para a gente poder estar realmente entendendo o nosso paciente e o que será indicado ou principalmente aquilo que será contraindicado. Então vai depender de uma avaliação minuciosa para a gente decidir as estratégias ali. Entendi. E Dudu, em qual momento que você acha que o fisioterapeuta pode estar atuando em hospitais com os outros médicos através da terapia invasiva, através dos injetáveis? Então, isso é uma coisa relativamente nova na nossa área, A prescrição de medicamentos, a gente já tinha acordos ali atrás, os medicamentos de balcão, principalmente, liberado até mesmo pela Anvisa. E, como ele sabe, o que libera a nossa atividade é o COFITO e quem vai fiscalizar são os CREFITOS. E a gente tem um acordo, 735 de 2024, setembro de 2024, que já libera uma gama de substâncias, de medicamentos, para a gente estar atuando com os nossos pacientes. Então, como é relativamente nova isso aí, a gente vê que alguns planos de saúde, alguns estabelecimentos, como os hospitais, limitam a atuação do fisioterapeuta em relação aos medicamentos. Então, é uma coisa que eles vão ter que repensar, penso eu, e analisar, para que a gente não fique limitado nesses estabelecimentos, através de convênios. Isso eles vão ter que, eu acho, estudar e se reformular em relação a isso. Entendi. E, Dudu, quais são os cuidados, monitoramentos que são essenciais durante a aplicação da terapia invasiva através de injetáveis, para garantir a segurança dos pacientes, o conforto, eles conseguirem confiar no que você está fazendo? Importantíssimo, você perguntou, porque a gente tem que ter vamos colocar um procedimento operacional padrão para casos que a gente tem intercorrência com o nosso paciente, tem que ter muito bem descrito isso e até a vigilância nos cobra. Então, o cuidado sanitário em geral, como é que você vai recolher aquele material, como é que você vai fazer o descarte daquele material, tudo isso tem que ser levado em consideração e super importante. As normas sanitárias, as normas de biossegurança são extremamente importantes, o cuidado de
de antisepsia, de asepsia, para evitar a contaminação do nosso paciente, são coisas que a gente não é imprescindíveis. São, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai colocar esse serviço à disposição dos nossos pacientes. Né? É lógico que a confiança, através de uma conversa, de mostrar que a gente tem essa bagagem, que a gente tem esse estudo, deixa o paciente mais confortável, mais confiante no profissional. Mas essas normas que eu falei são imprescindíveis, importantíssimas. Até mesmo falando de reações alertas, a gente tem que estar preparado para isso no nosso consultório. Né? São reações de leve, moderadas a graves, que podem acontecer com os pacientes. É lógico que uma boa avaliação com a boa anamnese, a gente vai deixar esse risco minimizado. Mas pode acontecer, então a gente tem que estar preparado para qualquer reação dessa no nosso consultório. É lógico que em casos mais graves a gente já socorre, né, às vezes o paciente, devemos e podemos mandar para o hospital, mas a gente já tem que ter todo esse arsenal no consultório para poder dar o suporte ao nosso paciente. Mas as normas sanitárias e biossegurança são imprescindíveis para quem quer mexer com os injetáveis. Entendi. E Dudu, para finalizar, como que você enxerga a fisioterapia, o futuro da fisioterapia, da terapia invasiva através de injetáveis? Como que você enxerga assim, no mercado? A fisioterapia, como eu falei, é relativamente nova e ela vem crescendo aos poucos. Né? Então, são várias técnicas que a gente tem dentro da fisioterapia, vários recursos que a gente pode estar usando, mas eu vejo que essa terapia invasiva, através desses injetáveis, da prescrição de medicamentos sendo bem feita, bem estudada pelo profissional, ela veio para potencializar, como eu disse, essa recuperação dos nossos pacientes e com certeza vai fazer a fisioterapia evoluir muito mais, entendeu? Porque é um suporte a mais que a gente pode dar para esse nosso paciente, como nós, como profissionais de primeiro contato, né, às vezes tratar o paciente muito mais completo, com mais essa técnica que vem para nos ajudar. Entendi. Então, Dudu, te agradeço novamente por nos receber e agradeço também vocês por estar presente nesse nosso bate-papo. E, Dudu, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos com a gente, foi muito importantíssimo, porque a gente sabe que quando está na faculdade tem aquele receinho de como vai ser, mas com as suas explicações, com seus ensinamentos, ajudou bastante a gente a ter uma visão muito mais para frente da fisioterapia. Muito obrigada novamente por nos receber. E é isso. Eu fico agradecido, né? Se precisar, a gente está aí. Eu acho que passar o conhecimento é uma forma de a gente aprender. Né? E o que eu falo é o seguinte: para a gente ter esse diálogo com outros profissionais, para a gente se impor dentro da profissão, né? É estudar. Então, a gente ouve uma frase aí, né, que o que difere uma pessoa das mais simples daquelas mais inteligentes é o conteúdo que a gente tem ali, os estudos que a gente, né, pode estar buscando, e isso vai diferenciar o nosso saber. Então é correr atrás, é estudar, que a gente tem capacidade, tem à disposição, né, as ferramentas, esses estudos para a gente correr atrás. Então é estudar. Nada vai ser feito sem a gente saber o que está fazendo, sem estar estudando. Então é correr atrás e se dedicar, com certeza a gente vai subir o patamar da fisioterapia. Muito obrigada, Dudu. Tchau, pessoal. Até a próxima.